E aí, boa noite a todos. Meu nome é Guilherme Carvalho e estou aqui invadindo o Instagram do Bem-Estar da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife. Em nome da Acelera, dar as boas-vindas aí a todo mundo que for chegando. Hoje a gente vai ter um papo sobre educação financeira e a importância desse tema aí para a gente falar com nossos alunos e também para a nossa vida de uma maneira geral, certo? Vai estar aqui hoje comigo também o Hugo. O Hugo está Oi, chegando aí. Guilherme. Tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Está me ouvindo? Tô ouvindo, tá tudo certo. Tá me ouvindo aí Ótimo. também? Tô sim. Boa noite. Pronto. Eu estava aqui falando sobre o que é que a gente vai falar hoje, né? Então, a gente está aqui esperando para mais algumas pessoas chegarem, enquanto a gente está recebendo. E aí eu estava falando que a gente ia falar hoje sobre um tema importante, que é educação financeira, né? Isso. Então, como trabalhar um pouco sobre a educação financeira com crianças, com essa juventude aí que precisa de muita orientação sobre esse tema. É um tema que é muito forte. A gente fez recentemente uma live também lá no perfil da Acelera sobre esse tema. A gente vem falando e vem tendo uma demanda aí de pessoas querendo conversar sobre esse tema. E aí eu estou aqui com o Hugo hoje, em nome da Escola Acelera. Eu sou o Guilherme Carvalho, um dos diretores lá da Escola Acelera, e a gente trabalha em empreendedorismo de uma forma ampla, mas a educação financeira é um dos pilares que a gente foca muito e sempre que a gente fala desse tema, muitos pais procuram a gente. Então é muito importante a gente, enquanto educadores, também entender e se contextualizar um pouco dessa dinâmica, certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é essa experiência, o que é que a gente tem feito, o que é que dá certo e que a gente pode aplicar em outros contextos, e a gente conta muito com a participação de vocês aí. Então, boa noite, Rosineide, e boa Boa noite a noite, todo mundo que está Rosineide. aqui. Te apresenta aí, Hugo, fala um pouquinho aí de quem é Hugo Anselmo. Tá, eu quero primeiro aí agradecer, né, o pessoal da Bem-Estar, esse projeto, esse trabalho aí que é feito, pensando aí no professor, realmente é uma profissão muito bonita, uma profissão que tem muita dedicação, muito esforço, então é muito bom realmente pensar em cuidar desses nossos educadores, né? Então todos que estão aqui sejam bem-vindos. Como o Guilherme falou um pouquinho, eu também sou um dos diretores, né, juntamente com o Guilherme da Escola Acelera. A gente tem trabalhado aí já há um tempo com a escola de empreendedorismo. Eu sou também educador, eu sou pedagogo, tá? E administrador de empresas. Então, tanto eu empreendo como eu também sou professor de sala de aula. Eu sou professor do fundamental, né? Do primeiro ao quinto ano. E aí a gente lá também na escola da ABA. E a gente trabalha com empreendedorismo e dentro dos pilares tem a educação financeira. Então é um tema que a gente está aí habituado a trabalhar também em sala, a gente compartilhar um pouquinho aí dessas experiências. E a gente quer contar, né, Guilherme, com a participação de todo mundo, o pessoal possa mandar perguntas aí, interagir com a gente, que vamos estar todos aprendendo aqui, juntos, trocando essas experiências aí. Eu acho que vai ser bem rico para a gente. Muito bom. Então, assim, quem tiver alguma experiência, alguma coisa que queira compartilhar, fica à vontade. O chat está aberto aí para todo mundo falar. E aí não ser uma conversa só de eu e Hugo aqui. A gente está em meio de educadores aqui, então isso é muito bom. Sempre que a gente está junto com outros professores, outras pessoas que trabalham com educação, a gente se enche ainda mais de alegria, porque a conversa fica muito rica, né? Uma troca para todos os lados. E aí a gente espera sair daqui também aprendendo um pouquinho com vocês aí. Se o pessoal que estiver participando, Guilherme, puder também aí se apresentar, né, falar se é professor, se é coordenador, qual é a sua relação com a educação, porque desse tema também está aqui com a gente. Eu acredito que é Adriana, Adri Chagas, né, o pessoal que está aí participando. Se puder, acho que vai facilitar aqui o nosso bate-papo. Nossa intenção é que seja uma conversa leve e participativa aqui, para a gente estar todo mundo aprendendo. Beleza. Então, assim, a gente separou algumas perguntas temáticas assim para guiar essa conversa. Como foi dito lá, a ideia é fazer realmente um bate-papo. E aí, vamos começar falando sobre um primeiro ponto, né, Hugo, que a gente falou aqui, que é sobre a importância da educação financeira, né? Então,
Fala aí um pouquinho, Hugo, para a gente, o que é que tu acha, como é que tu vê a importância da educação financeira? Eu acho que é um tema muito importante, e aí Caio também entrou, um abraço, Caio, meu amigo. Um tema muito importante aí da gente estar trabalhando, Guilherme, especialmente no país que a gente vive, que a gente não tem uma cultura de ser educado financeiramente desde cedo, né? Então, muitos dos especialistas colocam que as crianças que são educadas aí para estarem aptos com a educação financeira, quando são adultos, têm uma vida mais bem resolvida em vários aspectos. Então, a gente trabalhar a educação financeira desde cedo é muito importante, porque a criança já sabe lidar com o dinheiro. E aqui eu estou falando, eu queria que a gente provocar para a gente olhar isso de uma perspectiva mais ampla, não do aspecto apenas técnico, matemático, tá, do número, tá, do valor de cada cédula, de cada moeda, mas também o aspecto comportamental, né, de saber lidar com o dinheiro, saber lidar sem excessos, ter paciência, ter disciplina, saber aguardar, saber se organizar. E aí, o que a gente faz nos nossos trabalhos educacionais com os meninos, a gente trabalha esses aspectos também, né, comportamentais. Então, combater um pouquinho de ansiedades, combater de consumismo, né, de excessos, saber ouvir não, porque o dinheiro ele não está aí sempre disponível para a gente tem que recebe não do dinheiro muitas vezes, a gente tem algumas limitações, então assim, é importante a gente entender o esforço, a importância do esforço para se conseguir as coisas. Então, a educação financeira, num ponto de vista mais amplo, prepara as crianças para a vida, né? Para aquilo que elas vão ter lá na frente, de saber administrar. Quantas pessoas não têm problemas quando chegam na fase adulta por conta de má gestão financeira, né? Problemas, acabam tendo problemas pessoais, problemas familiares. Então, é um assunto que é delicado e que a gente precisa tratar desde cedo para que haja esse preparo para o futuro das crianças e dos jovens que nós temos, né? Assim, esse ponto que o tá tocando, eu acho que é muito importante, assim, né? Porque muitas vezes a gente vê a educação financeira, a gente pensa logo, ah, não, vamos juntar dinheiro, fazer uma poupança, não gastar tudo. Então, existe o básico, obviamente, a gente precisa conversar sobre isso. Então, que é aquele básico, né? A gente conversar, olha, você ganha isso, você precisa gastar menos do que você ganha. Então, como fazer para que isso aconteça, certo? E aí, o que fazer com esse dinheiro que sobra, como guardar, como poupar, isso tudo é muito importante. Mas a educação financeira ela precisa ser vista de uma forma muito ampla. Boa noite, Irenice. Boa noite. Isso, é exatamente, Adri. Implica em valores e prioridades. Então, a gente precisa. A gente usa a educação financeira. Então, o que é o importante quando a gente vai tratar desse tema com crianças, né? A gente usar a educação financeira, essa temática é uma temática muito forte para eles. Assim, por mais que a gente esteja falando de crianças mesmo novinhas, assim, se a gente falar aí de 6 7 8 anos, elas já sabem que precisam do dinheiro para fazer algumas coisas, que precisam para comprar um bombom, para comprar uma pipoca, para isso, para aquilo, elas entendem esse conceito. Elas não sabem muito bem de onde vem, como fazer, como usar, como ampliar e tudo mais. Então, isso é que cabe a gente criar dinâmicas para poder mostrar para elas um pouco disso. Então, assim, a importância da educação financeira, ela vai muito além de a gente entender essa questão de usar o dinheiro, mas ela é o que vai fazer com que as famílias sejam organizadas. Então, uma família que tem uma boa educação financeira, ela consegue ter uma organização financeira, ela certamente é uma família muito mais organizada do que aquela que não tem. Então, esse é um aspecto que a gente precisa olhar e trabalhar muito nas crianças para que elas sejam, no futuro, famílias mais organizadas. E não só no futuro, como também no presente, porque a gente sabe bem, a gente é educadores aqui, o quanto que as crianças influenciam a dinâmica familiar. Então, certamente, uma criança que conversa sobre o bom uso do dinheiro na escola, ela vai chegar para o pai, quando ele fizer alguma coisa que está fora daquilo que ela viu lá, e vai perguntar: pai, mas minha professora disse que não era para fazer assim. Ou então, coisas desse tipo, e faz a família, de uma maneira geral, refletir e entender um pouco mais. E a gente sabe que a gente vive num país que tem um nível de endividamento muito alto, famílias assumindo compromissos, créditos, que muitas vezes não conseguem pagar. Então, a gente precisa essa orientação, a orientação de longo prazo para essas crianças, mas também de curto prazo, porque essas famílias são impactadas indiretamente quando a gente conversa com essas crianças.
Isso. E assim, muita gente acaba, alguns pais, blindando um pouco as crianças para falar sobre esse assunto, né? Para tratar disso. E muita gente acha que é coisa de adulto. A gente até, né, Guilherme, recebeu um pouco de críticas, assim, quando a gente começou a acelerar. Não, essas coisas de empreendedorismo, de não sei o quê, mais educação financeira e tal, é coisa para adulto, é para quando eles estiverem mais velhos, eles têm que brincar agora. Mas não é simplesmente o ganhar dinheiro, o fazer mais dinheiro. Mas é algo que precisa, que a gente muitas vezes blinda, muitas pessoas blindam, e acham que é uma coisa que a criança não vai entender. Como o Guilherme falou, ela às vezes não tem a real noção, mas se a gente começar a trabalhar na linguagem dela, uma dosagem que elas consigam absorver, aos poucos ela vai criando. Então, se a gente quer pensar num hábito futuro, a gente tem que ir desde criar esse costume de estar sempre fazendo atividades assim, sempre refletindo sobre esse tema, conversando sobre esse tema, trabalhando em sala, trabalhando em casa, para que isso seja algo natural, lidar com dinheiro seja algo natural. Tanto no muito quanto no pouco, saber planejar, saber se organizar, para quando for mais velho sofrer menos, que é o que a gente quer, essa educação para os nossos jovens, né? Então, é isso aí. Tem um pessoal já participando aí, né, Guilherme? Não sei se tu conseguiu aí acompanhar. Subiu Eu aqui tô vendo um alguns bocado. comentários, acho que o pessoal tá reforçando algumas coisas que a gente tá falando aí, que é um tema importante para o controle financeiro, o consumismo. Esse é um tema muito forte na nossa sociedade. Enfim, a gente precisa trabalhar que as pessoas comprem aquilo que elas realmente precisam, né? Então, esse é uma temática. Então, existe, na verdade, uma série de subtemas que a gente pode fazer aulas específicas sobre isso. E aí, assim, quando o Hugo está falando, por exemplo, de desenvolver hábitos favoráveis, né? A gente já começa a entrar no outro ponto que a gente pensou aqui da nossa conversa de hoje. Que, assim, a gente precisa praticar desde cedo e com atividades dinâmicas adaptadas ao contexto delas. Então, não adianta a gente querer, numa criança muito novinha, conversar sobre o Banco Central, como funciona, como é o dólar e tudo mais. Então, a gente precisa ir para o contexto delas. Então, coisas bem práticas como você fazer simulações. A gente vai num mercadinho aqui agora e vocês têm um certo valor para fazer. O Hugo tem até uma dinâmica bem interessante que ele faz em sala, né? O que da outra vez você contou. Conta aí para o pessoal que está aqui, aquela A da do, compra. das compras, né? Deixa eu contar aí, pessoal. Boa noite, Zilma, que está chegando aí, professora nossa também, Renata, o pessoal está comentando. Gente, é o seguinte, assim, a gente pode trabalhar, como o Guilherme está falando, em sala, com atividades práticas para eles entenderem. Eu fiz uma atividade uma vez que eu disse para eles que a gente ia comprar brinquedos. Na próxima aula, os meninos ficaram com aquela ansiedade, etc. Quando chegou na aula, eu levei dois itens principais. Eu levei alguns brinquedos, na verdade eram desenhos, recortes, né? Eles impressos, eu recortei vários brinquedos que eles iam querer comprar tal. E dei para cada um dois pedaços de papéis. Vê que coisa simples assim né, de se fazer. E cada um recebeu dois papeizinhos que representavam o dinheiro. Cada um tinha duas cédulas lá. E aí eu disse, ó, gente, a gente vai começar uma rodada aqui de compra. Fiz uma vitrine lá, mostrei. E aí vocês vão poder escolher. Vai ter uma rodada, um de cada vez. Vem aqui e tem a opção de compra, dá uma das cédulas e leva o seu brinquedo. Né? E aí eles ficaram super animados, ansiosos. Eu primeiro aquela coisa. E a gente estabeleceu a ordem e aí passou a primeira rodada. Todos vieram, compraram, levaram o seu brinquedo. Depois vamos para a segunda rodada. Todos vieram, compraram o seu dinheiro. Isso aí foi uma chamada para a gente pensar sobre poupar, sobre consumismo e sobre outras coisas. Porque numa turma de 23 alunos, apenas um não gastou todo o dinheiro que tinha. E os outros, a gente pergunta depois, quem aqui queria comprar ainda mais? Eu pensei, eu. E quem aqui ficou com algum dinheirinho? Aí só um levantou a mão e ficou assim. Depois, esse exemplo dos meninos, eles gravaram tão bem que todas as aulas, eles sempre ou lembravam do que o aluno fez, o Henrique, ou o que o Henrique fez. Professor, naquela aula, Henrique fez isso, Henrique não gastou, ele poupou, a gente precisa fazer isso, fazer como o Henrique fez, não pode gastar tudo. Então, eles absorvem a mensagem. E aí, fica os aprendizados com coisas simples, que é possível a gente trabalhar com várias atividades práticas. Assim, só citar mais um exemplo, Guilherme, eu acho que a gente pode trabalhar muito com jogos, eles adoram jogos, todas as crianças gostam. Então, a educação financeira pode parecer que é um assunto chato de trabalhar, mas cria com eles um jogo, pede para eles criarem um jogo tabuleiro, um jogo de cartas, e que eles que vão propor o jogo, você coloca o objetivo. Olha, o objetivo vai ganhar aquele que conseguir poupar mais, aquele que conseguir utilizar melhor isso ou aquilo. Então,
eles criam, entram num contexto e o aprendizado, as aplicações podem ser feitas durante e depois, e fica algo muito mais lúdico, algo muito mais divertido. E esse aprendizado, eles guardam, entendeu? Então a dose vai... Eu estou falando aqui, essa atividade que eu fiz foi para os alunos do primeiro ano, né, do fundamental. Então, são crianças de 6 anos, alguns de 7 anos, mas assim, que captaram a mensagem e gravaram, com certeza. Então, carregam com elas. Então, dá para a gente aprender bastante sobre isso. Então, de forma simples, prática. Agora, a gente precisa aí, como todo professor, ser criativo, né? Mas a gente consegue fazer isso, sim. Eu acho que o grande desafio, né, Hugo, é a gente criar experiências. Né? Porque se a gente só falar de algum assunto, eles vão até entender ali naquela hora, mas depois isso não vai ficar. Então, quando Isso. o Hugo fala o exemplo aí que ele criou uma experiência, aquilo marcou. Então, sempre que ele para e olha de alguma forma para aquele contexto, oi, Nanda, tudo bom? É, ele começa a se conectar e aí lembra, associa de uma forma muito mais rica. Então, a gente precisa criar experiências e aí realmente a criatividade do professor para fazer isso, seja criar um jogo, seja criar uma dinâmica de grupo, é muito importante. Mas se vocês forem na internet, aí o pessoal falou de alguns materiais, por exemplo, do Desop e tal. Tem alguns materiais que são comprados, que podem ajudar vocês, mas tem materiais que vocês podem encontrar mesmo na internet. Se vocês buscarem sobre educação financeira, vocês vão encontrar vários materiais. Inclusive, no nosso perfil lá da Acelera, a gente tem alguns materiais, algumas coisas. A gente tem um e-book que fala sobre isso também. Enfim, tem materiais que você pode encontrar e vai lhe guiar com algumas sugestões criativas que você, obviamente, vai adaptar para o seu contexto, seja um contexto de sala de aula, seja no seu contexto de casa, né? Que você está falando, para quem está aqui procurando orientações para lidar realmente em casa. Então, a gente precisa promover experiências, eles vão viver, então fazer simulação. E é muito fácil fazer simulação da educação financeira. O Hugo citou alguns exemplos aqui, basta a gente criar uma dinâmicazinha como essa. Veja que o Hugo pegou papel, então ele nem precisou Isso. dos brinquedos de verdade. Ele fez um Isso. brinquedo no papel impresso. Então, poderia ter desenhado, enfim, de formas variadas. Os meninos desenhando e fazendo e criando seu brinquedo, e depois eles iriam vender esses brinquedos ou trocar entre eles. Enfim, tudo são experiências que a gente pode fazer que enriquece muito essa experiência. Mas a grande questão que eu indico vamos viver a experiência, promover que eles vivam isso na prática, porque a educação financeira está na vida deles. Isso, é como o Irenice colocou aqui, né? O aprender fazendo, né? Garante essa absorção do conhecimento, o aprendizado, né? O Joyce também está por aí, Zilma também está comentando. Ensinar para o pai é fundamental, eles adoram jogos mesmo. Tem um comentário um pouco, mas eu não estou conseguindo ver. Mas, enfim. A Lídia está falando que de pequeno, se ele aprender de pequeno, ele vai evitar no futuro ter problemas financeiros e até emocionais, né? Que foi um pouco também do que Isso. a gente também falou. Romper um pouquinho essa ansiedade às vezes, né? Os meninos são muito ansiosos, né? E saber fazer atividades que tem um planejamento. A gente tem alguns pais, né, Guilherme, na Acelera, que colocam, por exemplo, mesada, que é um tema que sempre aparece. De dar a mesada para o menino, mas ele tem que dividir em 3, né? Uma parte ele pode gastar logo, outra parte ele vai guardar para um objetivo aí a gente está colocando objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso é fundamental na educação financeira. Então, uma outra parte da mesada ele vai juntar para gastar, vamos supor, no final do semestre, e uma outra parte, a terceira parte, ele vai juntar para gastar com algo ou para atingir algum objetivo no final do ano. Então, ter essas metas, trabalhar metas, objetivos com os meninos é muito importante, né? Então, tem muitas formas de a gente trabalhar a educação financeira, mas entender sempre que são princípios, são comportamentos que precisam ser feitos e atrelados aos conhecimentos técnicos, né? E também uma outra coisa que a gente pode fazer é no meio da transdisciplinaridade, né? Que a gente pode utilizar vários outros conceitos e eles vão gostar. Por exemplo, a matemática nem se fala, né? Então, utilizar a matemática para ensinar a educação financeira é o mais comum, mais prático. Mas você quer trabalhar o valor do dinheiro, as cédulas, por exemplo, até ainda em primeiro ano. Eles adoram animais. E a nossa moeda representa, as nossas cédulas representam os animais. Animais em extinção que temos no Brasil, né? Então, onça pintada, o peixe, guarupa, não sei o que, tem vários animais e eles adoram. Então, a aula para dizer que nós temos uma moeda, que a moeda representa isso, aquilo, as características da nossa moeda, eles adoram essa aula.
Depois a gente compara com as moedas do Japão, dos Estados Unidos, outros representam pessoas importantes na história, outros representam pontos turísticos, e eles começam a entender que há diferenças, né, a importância daquilo ali. Depois a gente até pede, se você fosse criar uma moeda, como seria uma cédula? Eles desenham, sai cada moeda que eles criam lá, tão interessante. Então eles vão aprendendo e absorvendo. Né? Com os mais velhos você já consegue falar de orçamento familiar, você já consegue a noção de receitas e despesas, né? Bem claro, como é que se monta um orçamento, saber que a família tem um orçamento e não dá para ter um orçamento em que as despesas são maiores do que as receitas, então, e que eles fazem parte desse orçamento, né? Então tudo isso contribui para essa noção e esse entendimento da educação financeira desde cedo. Então, tem inúmeras possibilidades que a gente pode estar trabalhando em sala de aula, mas não vamos deixar de trabalhar. Já é algo que a BNCC está querendo implementar, né? Já está com os projetos de implementação, e isso é fundamental. Então, a gente tem uma nação em que as pessoas, os cidadãos, possam gerir melhor o seu dinheiro, com certeza isso pode se transformar nossa sociedade, né? E assim, como a gente aqui está falando de bem-estar, né, do professor, do educador, eu acho que também é importante a gente ter em mente do quanto que divertido a aula quando você consegue inserir esse tipo de elemento. Dá um certo trabalhinho, um esforço para planejar e para organizar, mas a gente acaba tendo um retorno que é tão positivo que vale muito a pena. Então, coloca a educação financeira, mesmo que você seja, por exemplo, professor de matemática, ele colocar, ensinar determinadas coisas da matemática usando o tema da educação financeira é muito rico. E agrega muito, porque o aluno vai gostar bastante. Então, como a gente precisa entender que a gente é um exemplo também para os nossos alunos, certo? Então, quando vocês estiverem falando sobre educação financeira, vocês precisam também entender e viver isso, certo? Porque certamente vai melhorar muito a vida de vocês. Eu não sei exatamente como vocês estão por aqui, talvez alguns possam até dizer, ah, não, eu tô aí muito bem financeiramente em termos de organização, né? Eu não estou falando aqui em relação a ser rico ou não, coisas desse tipo, mas organizado. Eu acho que estar bem financeiramente é você conseguir manter um equilíbrio entre o que você recebe e o seu uso desse recurso. Você está tem muitas pessoas que são felizes ganhando bem menos do que outras que ganham muito e são infelizes. Então, é nesse aspecto que a educação financeira ela é importante, porque a gente não pode ter essa ansiedade, se frustrar, até o que a Vidia disse ali, né, de problemas emocionais e tudo mais. Então, a gente ter um bom planejamento financeiro ajuda a gente a ter menos ansiedade. A gente vai se organizar, poder planejar. Então, o professor, o educador, ele precisa também entender esses conceitos. Então, o salário que ele ganha é como se fosse a mesada aí que o Hugo falou. A mesada da criança é o salário lá do professor. Então, saber organizar e saber talvez dividir nesses três montantes que o Hugo está falando, ou não, eu não quero organizar dessa forma, eu quero organizar dividindo em quatro ou dividindo em dois. Mas você ter um plano de organização financeira vai lhe ajudar a ter até mesmo uma tranquilidade emocional para você lidar com o dia a dia. Exatamente, a educação financeira promove o bem-estar. Então você vai Isso. lidar melhor com o contexto e as coisas que você está falando, tá tendo em sala. Pablo colocou aqui também, que é corretíssimo isso que a gente está falando, que envolver eles nas atividades, né, vai ajudar no aprendizado, né, reforçando o outro comentário. E aí, o Ilha, ela reforça falando de trabalhar a realidade deles, né, por exemplo, uma venda, uma quitanda, né, ou mesmo a comprar o pão, as coisas simples do dia a dia, é verdade, né, estimular eles a pensarem isso. Eu falei um pouquinho de experiências com alunos mais novos, mas a gente pode falar também com alunos um pouco mais velhos, né, como eu falei, vai de acordo com a dosagem aí de cada um, né, com a experiência e maturidade dos alunos. Mas a gente já trabalha com os mais velhos, foi Guilherme, a gente fez uma vez uma atividade de venda, a gente já fez algumas, né, tanto de produtos que eles fizeram, criaram e eles venderam, como também o que eles amam, né, pipoca, brigadeiro, refrigerante, enfim. E eles tinham que fazer e vender. Então a gente fez toda a preparação, ajudou, etc., e eles foram vender. E foi engraçado, era uma aula para eles entenderem os conceitos de custo, preço e lucro, né, sobre um produto. Então eles venderam, felizes da vida, né, e vamos supor que venderam 20 brigadeiros a R$ 5, R$ 100, tá? Então eles fizeram essa venda e saíram super felizes, chegaram na sala, né, porque a gente rodou pela escola vendendo,
E depois, quando eles chegaram, felizes da vida, eles estavam com R$ 100 para dividir para o grupo deles lá, de, sei lá, 5, 6 meninos. Então, cada um ia ficar com um dinheiro bom. Eu disse, pronto, agora calma. Agora nós vamos, né, aprender sobre custo, preço, né, e o conceito de lucro. Então, a gente teve um custo para fazer isso aqui. Então, custou isso, custou para fazer, comprar os ingredientes, custou o trabalho, custou não sei o quê. E aí, os 100 que eles tinham foi diminuindo, né? E aí, a gente começou a mostrar para eles a noção do que é custo, que as coisas têm esse trabalho por trás para se fazer. Mas aí, eles começam a entender a noção de custo, que a partir daí se estabelece um preço, e aí o resultado dessa equação aí dá no lucro. Então, eles participam, entendem, marcam. Então, a gente, ao invés de ter uma aula simplesmente expositiva, é interessante a gente fazer isso. E depois pedir para eles, agora, se vocês fossem criar um produto, que produto vocês criariam? Aí eles começam a viajar, e aí a gente começa a colocar. Pronto, liste agora os materiais, quanto é que custa cada um? E aí eles começam a ter essa noção mais clara das coisas. Então, tudo isso vai facilitando com que eles aprendam os nossos assuntos de educação financeira, né? E até falando um pouquinho, por exemplo, só para aquela questão da transdisciplinaridade, né, que o Hugo falou. Por exemplo, um projeto como esse, ele poderia ter partido de um professor de português que quer que você prepare um cartaz, prepare um discurso de vendas, prepare um material que você vai divulgar uma matéria para o jornal sobre um produto. E tudo isso ligado a, no final, eles vão criar um produto, vão levar para vender. Então, poderia ter sido de ciências. Vamos discutir os materiais e vamos começar a conversar sobre que materiais a gente pode usar para colocar naquele produto. E esse combina com esse, e qual a diferença de um material para outro. E matemática, obviamente, como a gente já falou, mas fora isso a gente está falando de alguns conhecimentos, mas fora ainda as habilidades, né, que estão por trás disso. Então ele vai negociar, ele vai ter a habilidade maker, a habilidade de mão na massa, ele vai aprender a falar, a oratória dele. Então tem uma série de habilidades aí por trás que a gente desenvolve, e isso pode partir de várias disciplinas, tá? Não precisa ter uma disciplina de educação financeira. A gente pode, Isso, no que a gente fala, seja história, seja geografia, seja isso. matemática, português, enfim, a gente pode incorporar algumas brincadeiras, algumas coisas da educação financeira de forma muito prática e muitas vezes até deixando até eles criarem, que vai dar Isso. um menos trabalho para o professor e vai deixar a aula muito mais com a cara deles. Então, cabe a gente ter essa flexibilidade e entender como que aquela matéria, aquele conceito que a gente ensina pode ser, de forma criativa, aplicado aí. Eu ia citar justamente essas duas disciplinas. Uma aula, por exemplo, como essa do dinheiro, da moeda que nós temos, como não falar da história? Como é que a gente passou a existir a necessidade de se ter moeda, né? Antigamente o escambo, etc. A gente conta essa história, os meninos ficam, eita, era assim, era tio, não sei o quê, como era, é muito diferente e tudo mais. Então você conta a história. Falar que países têm sua moeda diferente. Então, você está falando também de geografia, né, de aspectos geográficos. Então, dá para a gente fazer essa transdisciplinaridade e trabalhar a educação financeira de uma forma que eles entendam com mais naturalidade, com mais se divertindo, se engajando mais, se interessando. E a gente tem um bom êxito aí, né, nessa educação, né? Pois é. Então, assim, acho que de uma certa forma já está um pouco claro de que a educação financeira ela está em tudo, né? A gente pode tratar ela de uma forma muito ampla. Se alguém tiver alguma forma criativa aí que vem trabalhando na educação financeira, compartilha aí com a gente, porque tem outras pessoas aqui que certamente vão querer saber. A Vida, por exemplo, colocou que teve muito, só foi na fase adulta. E de fato, isso é muito comum assim. Na fase adulta, várias pessoas deixam para entender e conhecer essa questão, essa responsabilidade com o dinheiro, com como gastar na fase adulta. E é isso que a gente está buscando antecipar, certo? Porque quando a gente antecipa isso, a gente compartilha essa experiência, elas conseguem se desenvolver já com esse mindset, já com esse pensamento, essa forma de pensar, já entendendo a importância disso e a importância de cuidar desse tipo de coisa. E aí a gente tende a ter adultos melhores, né? Isso, Zima colocando aqui, Carlinhos entrou, Carlinhos, o pessoal da Escola Espaço Alegre. É na vivência que o estudante aprende e se apropria do conhecimento, verdade, é tudo isso que a gente está falando. Zilma colocando que vários conflitos mundiais, né, ocorrem por razões financeiras, né? Zilma, nossa também professora e professora de história, então isso está tudo interligado. Quem mais? Renata falou que estamos já lembrando sobre educação financeira, isso.
Adri, é o que deveria ser trabalhado desde cedo para propor o equilíbrio. É isso mesmo. É aí falar de justamente do que a gente comentou no começo, né? Dos comportamentos que são necessários para isso. Por exemplo, consumismo é fundamental falar sobre isso. Eles refletirem se o que é que eles fariam com esse dinheiro, quem pouparia, quem não pouparia, se eles têm coisas com exagero, se não tem. Então, precisar pensar sobre isso é muito importante. Questão de escolhas. O dinheiro não tem como escolher tudo. A gente tem que definir o que é que quer, o que é que não quer, como vai decidir isso, como vai tomar. Então, essa habilidade de tomada de decisão é importante. A gente sabe que tem muitos pais que têm dificuldade de dizer não para os seus filhos, né? Então, o dinheiro vive dizendo não para a gente, então a gente precisa aprender também a lidar com esse não. Então, muitas coisas comportamentais podem ser trabalhadas em sala, já preparando os meninos para essa vida. Então, não tem por que a gente ter nenhum tipo de resistência ou achar que não está na idade certa. Como quem foi que falou aí, meu Deus, que aprendeu quando adulto, isso sofreu bastante com isso, isso é verdade, a gente sofre com isso, porque a gente não foi acostumado a lidar com esses desafios, com essas barreiras que acontecem quando a gente chega na fase adulta. Então, se a gente sofre, se a gente tivesse sido preparado antes, então vamos tratar mais desse assunto, vamos colocar isso mais em sala de aula, né? Dentro das outras disciplinas, não, como o Guilherme falou, não precisa comprometer nada, né? Pode ser aproveitado com tudo que a gente tem, colocar os meninos para participarem, eles adoram isso, então tem muito que o professor explorar, utilizar da sua criatividade, se preparar para poder fazer essas atividades e os meninos aprenderem, sem dúvida alguma. Olha, a Ivina tá falando aí de novo da mesada, né? É muito legal, Ivina. Da mesada é uma forma muito prática de a criança ela entender o mecanismo de como o dinheiro funciona, certo? Então a gente recebe aquele valor ali mensalmente e a gente precisa gastar ele. O que precisa se ter um cuidado quando a gente escolhe, opta por dar uma mesada, é a gente fazer com que essa mesada ela realmente tenha um funcionamento que ensine. Né? Então, por exemplo, se você dá uma mesada e depois a criança gasta aquele dinheiro, ela pede mais e dá mais, isso você não está ajudando ela a entender como o mecanismo do dinheiro funciona, como a educação financeira dela deve trabalhar. Então, por exemplo, se a gente simplesmente dá uma mesada, independente de qualquer coisa que ela faça, ela também vai entender apenas o lado seguinte de depois que recebi, o que é que eu faço com aquilo. Mas ela não entende o lado anterior. Tipo, o que é que eu preciso fazer para ganhar uma boa mesada? Então, a gente não ganha o nosso salário por simplesmente existir. A gente ganha um salário porque a gente faz uma série de coisas. A gente não vai, obviamente, colocar a criança para trabalhar, mas a gente pode colocar ela com as tarefas que ela tem de casa. Então, ela tem os compromissos de deixar o quartinho dela arrumado, de escovar os dentes todos os dias, de comer direitinho. Então, tem certas coisas que faz parte da rotina dela, coisas que ela faz, e aí tem sempre aquelas coisinhas que uma criança ou outra não gosta muito de fazer. Então, a gente pega justamente isso para estimular com que ela faça determinadas coisas e a gente possa retribuir para ela também por ela ter feito coisas. Então, não é simplesmente uma mesada entregue. Obviamente, a gente está falando que isso precisa ser evoluindo quando ela vai ficando mais velha. A gente quando você começa a dar uma mesada, você pode, de certa forma, ser um pouco mais flexível quanto a isso. Mas é importante a gente entender que dar a mesada e orientar o gasto é um dos lados. E tem um lado anterior que ela dá valor àquele dinheiro, certo? Então, que ela só vai conseguir fazer isso se ela tiver que ter algum esforço para receber ele. Então, essas duas coisas a gente precisa ter um olhar bem cuidadoso para que a mesada ela tenha um potencial ainda maior de ajudar na visão holística da criança em relação a essa questão da educação financeira. Isso, eu até comentei, isso complementando o que o Guilherme falou de esforço, eu comentei no outro live que a gente fez, que eu também, Widna, sofri um pouquinho como você sofreu, assim, por ter tido, meus pais não tiveram tudo que queriam quando criança, e tentaram me dar uma infância ao contrário do que elas tiveram, né? Então, tentaram oferecer tudo de bom e do melhor. Então, eu recebi muitos sims, e quando eu comecei a fase adulta, os nãos que vieram foram muito mais difíceis de aceitar, porque eu fui acostumado, em muitos momentos, a receber muito mais sims do que não. Então, isso é muito importante. Então, é isso que o Guilherme está colocando de
trabalhar, de fato, o esforço no dinheiro, para se conquistar. Aquilo você não vai vir fácil, você precisa se esforçar bastante, se dedicar, trabalhar, por exemplo, perseverança, resiliência, os meninos saberem o que é isso. Isso pode ser contado por historinhas de personagens, tantas outras coisas, e depois você traz isso para a educação financeira, né? Então, não é simples, né? Mas assim, é possível a gente fazer isso. E pensar no bem futuro que vamos fazer para cada um deles, compensa, vale a pena a gente fazer isso. Então, pensar nisso aí, e atrelado também essa questão eu queria colocar isso, atrelado também essa questão de comprometimento, de esforço, trabalhar metas com os meninos. Eu acho que planejamento é uma coisa muito importante na vida financeira. E dá para eles planejar. O que é que vocês... E eles não têm uma visão de futuro tão ampla, né? Não mundo, né? Então eles planejam para outro dia. Mas a gente começar a planejar com mais calma. Planeja o que a gente vai fazer para o mês que vem, a partir de agora. Então vamos juntar um dinheiro a partir de agora. E lá na frente trabalha aí um banco de investimentos, trabalha aí uma poupançazinha e tal, para que daqui a um mês eles possam retirar ou fazer tal coisa só daqui a um mês, coisas maiores só daqui a 3 meses. Né? Isso eu estou falando com os mais novos, com os mais velhos pode-se dar um prazo maior e trabalhar isso em sala de aula para eles também é legal e a gente vai entendendo tanto a questão do esforço, da perseverança, da persistência e da recompensa para se ter o que eles querem. Né? Tá bem legal que o pessoal está comentando bastante aqui, eu não estou nem conseguindo falar e ler ao mesmo tempo, mas vamos pegar aí um pouquinho, né, do que o pessoal está falando. Certo. Só para complementar, Hugo, essa questão aí de a gente colocar esse planejamento, ela é tão importante porque, assim, não só o planejamento financeiro, tá? Porque a gente consegue ensinar para as crianças, quando a gente faz isso, por exemplo, olha, sempre tem alguma coisinha que é um pouco mais cara que elas gostariam de ter. Então a gente coloca isso como uma meta de longo prazo, e elas vão começar a entender que aquele negócio não é uma coisa, não é uma coisa rápida, não é uma coisa imediata, nem tudo na vida é imediato, a gente precisa planejar algumas coisas. Então essa é uma habilidade muito importante para tudo que a gente faz na vida. Então, se você conseguir chegar e dizer, olha, você quer um carro de controle remoto, que é um pouco mais caro do que os brinquedos normais. Então, você vai precisar juntar. Você consegue juntar quanto por mês? Eu consigo juntar R$ 10 por mês. Então, você junta R$ 10 por mês, você vai ter que passar, sei lá, 8 meses para poder comprar esse carrinho de controle remoto que você quer. Então, a criança vai ficar ali, olha, eita, tô perto, comecei agora, eita, falta agora 4 meses. Ela começa a entender coisas muito além da educação financeira, muito além do dinheiro. Ela está entendendo que a vida não é imediata, ela está entendendo que ela precisa ter persistência, juntar, paciência, coisas que hoje em dia está faltando muito nas crianças. Né? A gente hoje vive numa sociedade que é muito imediata. A gente quer assistir um desenho animado, a gente liga no YouTube e vê aquele desenho naquela hora. Então é diferente de quando a gente tinha que esperar na televisão o canal que ia passar e agendado naquele horário, porque o desenho que eu gosto só passa naquele horário. Então, hoje a gente esperar o comercial acabar. Então, hoje a gente vê aqueles 5 segundos do YouTube, é uma eternidade para as crianças. Então, elas ficam querendo passar aquilo numa agonia impressionante. E é 5 segundos, a gente tem que esperar, às vezes, 1 minuto de comercial no meio do desenho que a gente estava assistindo. Hoje não tem isso. Então, essa falta de paciência ela pode ser trabalhada também a partir da educação financeira, certo? Isso. E situações do dia a dia, eu acho que facilita para eles compreenderem. E foi colocado aqui, estou tentando resgatar aqui, Guilherme, alguém comentou a respeito da pandemia, né? Que a gente não precisava gastar tanto. Né? Tem muita gente descobrindo, né? Tem muita gente descobrindo que o quanto consumia coisas e que eram desnecessárias. Assim, hoje, vocês certamente estão vivendo, a maioria das pessoas está vivendo com menos coisas, porque a gente não está podendo sair para gastar. Então a gente está vivendo com menos coisas e acaba que a gente está percebendo que dá para viver com menos coisas. Então, talvez aquela terceira sandália que a gente tinha não seja necessária. Talvez aquele restaurante fosse até pior do que um jantar em casa. Então, esse tipo de coisa a gente está aprendendo. E a pandemia está ensinando muito para a gente. Da mesma forma, teve muita gente que teve uma queda na renda familiar. E aí, na conversa passada que a gente teve até uma pergunta que fizeram para a gente.
a gente deve envolver as crianças nisso, e aí a gente foi bem enfático, olha, você deve sim envolver a criança nisso. Obviamente você vai ter que adaptar ela, a conversa para o contexto dela. Então, você não vai dizer de forma que ela fique desesperada, preocupada, mas ela precisa entender que a renda familiar diminuiu, que agora a gente não está podendo gastar isso, que tem que guardar para gastar depois, que cada coisa tem o seu tempo. Então, envolver e conversar para que elas entendam e possam, de certa forma, ajudar os pais, porque as crianças, por incrível que pareça, elas ajudam. Se ela entender realmente que aquele não é o momento de se comprar aquilo, não for simplesmente um não porque não pode, ela vai ajudar vocês a viverem, passarem por momentos de dificuldade também. Isso. O pessoal aí relatando, né, da escola Espaço Alegre, né, que teve que mostrar o valor do dinheiro, de fato. O filho dizia, ó, mãe, mãe, pai, não sei, pega o dinheiro na máquina, né, e isso se resolve, né? Para É criança às mágica, vezes né? é muito fácil, mas precisa realmente aprender, né? Que cartão de crédito está sendo colocado aqui. A gente tem o hábito de tudo dividir, então a gente às vezes acaba se endividando e não sabe, né? O Idia falou aqui a questão da mesada, né? Que ao aguardar um pouquinho, ela poderia depois até dobrar aí a mesada, e ele foi vendo o esforço, foi vendo a importância de esperar, etc. Então, tudo isso é importante. E para usar em sala de aula, gente, a gente tem muitos materiais na internet. Tem muitos materiais, se você puder, por exemplo, usar o YouTube. Tem tirinhas da Turma da Mônica que fala sobre educação financeira. Tem vídeos demais. Então, tem muitas coisas que a gente pode tornar uma aula, um momento de ensino para os meninos, algo divertido, algo que eles gostem desse tema. Então, falar da educação financeira, para eles, pelo menos nossos alunos que estão acostumados desde o primeiro ano, toda vez que a gente vira a chave e vai falar da educação financeira, eles gostam, porque são assuntos novos, vão ser uma abordagem legal, interessante, coisa que eles estão no dia a dia. Então, a gente está falando de dinheiro e os meninos estão sempre lá vidrados, assim, para entender tudo. Mesmo que a gente fale de orçamento familiar, eles começam a entender como é na casa deles, né? A gente fala de situações de, olha, uma família tem essa renda. Então, a gente às vezes faz simulações, por exemplo. Coloca um orçamento familiar, né, uma simulação, e conta uma história. Aconteceu de um dos pais perdeu o emprego. O que é que vocês fariam? Aí eles começam a dividir em grupos, eles começam a discutir. Não, corta o futebol de fulaninho. Não, corta não sei o quê. Cicraninho tem que arrumar outro emprego. Então, eles começam a entender o que é que está por trás de tudo aquilo ali. Diz assim, ó, vai ter que diminuir a mesada dos filhos. Então, eles começam a refletir sobre aquilo, eles começam a serem envolvidos e propor soluções. Então, em sala de aula, trabalha esse assunto. Assim, eu não sei quantos professores temos aqui, pelo que eu estou identificando, tem pais e tem alunos aqui, mas em sala de aula, trabalha com eles, com que eles façam com que eles façam parte dessa aula, né, sugerindo, praticando, fazendo, e aí eles vão se engajar muito mais e no final fazer reflexões, vai fixar muito mais o conhecimento. Quando a gente trabalha também com essas historinhas, eles gravam, eles guardam, marcam para eles e eles carregam aquele aprendizado aí para a vida deles. Então, é muito bom a gente ter essas experiências em sala de aula assim. Professores, por favor, estimulem, usem a criatividade e usem as outras disciplinas também para complementar esse aprendizado. É, é, Zilma. é bem isso. É bem isso. Então, assim, na verdade, eu acho que uma grande mensagem que a gente precisa ter é de que quando a gente vai falar, seja com nossos filhos ou com nossos alunos, a gente estimular ele, compartilhar com eles, seja simulações ou seja coisas realmente reais. Mas a gente trazer para eles uma vivência prática, com exemplos práticos e dinâmicas que façam com que eles possam ser inseridos em um contexto que seja próximo da realidade deles e que faça eles pensarem como podem agir melhor. Talvez na primeira rodada de simulação eles vão agir com alguns erros, é normal, é natural, porque a gente vai muito no impulso, a gente vai na vontade, e a criança tem isso muito latente. Então, a gente vai estimular, fazer com que elas vivam aquilo ali. Elas certamente vão fazer alguns equívocos, mas elas depois vão refletir. Então, a gente precisa criar vivências para que as crianças pratiquem educação financeira ou até mesmo outros temas aqui,
e depois dessa prática, a gente fazer elas refletirem. Olha, e se vocês tivessem feito isso? E se vocês tivessem feito aquilo? Ah, o Henrique fez daquele jeito. Ah, a Marcela fez daquele outro. Qual jeito foi o melhor? Por que vocês acham que foi melhor assim ou desse outro jeito? Então, a gente precisa dar esses pequenos desafios e depois conversar com elas para que elas reflitam e partam delas. Pode ter certeza que a gente sempre se surpreende. Sempre que a gente coloca as crianças para dizerem, e aí, o que é que vocês acharam? O que é que vocês perceberam? Elas são impressionantes. Elas conseguem identificar muitas coisas e a gente está sempre aprendendo ali com elas também. Então, essa é a linha principal assim que eu indico vocês a pensarem a educação financeira para trabalhar, seja em casa ou seja na escola. Eu queria aqui cumprimentar aí Suzana, que entrou aí, Suzana direto de Portugal aí acompanhando a gente, essa hora lá já é uma hora bem avançada, mas está aí acompanhando a gente, aí Suzana. E Silvia pede sugestões de livros, né, para o tema para as crianças, né? Na Acelera nós temos e-books, né, focado aí para os educadores, então são livros muito bons, como também temos livros de educadores financeiros conhecidos, como Gustavo Cerbasi também, indicado aí para os pais, então tem séries de livros dele que são interessantes, tem a série da Dizop, tem Turma da Mônica, às vezes trabalha com a educação Tem uns financeira, muito alguns interessantes da gibis, Turma da Mônica. Menino Maluquinho também tem, então assim, tem muito material na internet, gente, eu acho que não tem desculpa para a gente não trabalhar isso, explorar o máximo, né? O Menino e o Cofrinho, colocado aqui, também um muito conhecido da Dizop, é isso mesmo. Então tem muito material para a gente procurar. Quem não tem recursos, se a escola não tiver muitos recursos, na internet também tem muito material e tem a nossa criatividade de envolver os alunos, trazer para a realidade deles, fazer com que eles participem e aí a gente vai conseguir trabalhar esse tema sem dúvidas alguma. Então, Deixa alguém... exatamente. E agora sim, quando a gente fala de livro, o que eu acho que é muito mais importante é que a gente, enquanto educadores, tenha uma boa base, uma boa leitura, entenda. Então, tem alguns livros para adultos que são assim transformadores, por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre. Vale muito a pena todo mundo ler esse livro, porque é um livro que transforma muito a nossa forma de pensar sobre isso aí. Então, esse tipo de conteúdo, a gente não pensa só para criança, tá? A gente precisa pensar para a gente também, porque a criança, obviamente, ela vai gostar da historinha, do texto lá que a gente vai ler no livro dela, mas ela vai aprender muito mais quando a gente conseguir dar para ela uma experiência que ela possa viver isso aí. Então, quando a gente lê, a gente aprende, a gente tem a nossa própria vida, a nossa própria experiência. O vídeo aqui mesmo falou algumas delas. Então, a gente vive essa experiência, a gente coloca simulações de problemas que a gente teve, de dificuldade financeira, ou que a gente mesmo, ou então que alguém que a gente conhece. Então, isso faz uma grande diferença, certo? Isso é o que vai fazer com que realmente essas crianças sintam na pele o que é estar com a má educação financeira. Silvia está dando parabéns pela live. Obrigado, Silvia. A gente está já seguindo para o encerramento daqui a pouco, né? Que tem o limite de tempo. Mas é um assunto realmente importante para ser trabalhado, tem condições de trabalhar. Queria também dizer assim, estimular os meninos a empreenderem também, né? Empreenderem não necessariamente é colocar um negócio, mas eles terem as ideias deles e eles se esforçarem para fazer com que aquela ideia se torne real, né? Então, se eles querem começar, a gente poderia começar, eu lembro quando eu era criança, besteiras, assim, tinha um pé de jambo na casa da minha avó, e aí em janeiro, né, cai muito, então pegava e ia vender pela rua. Então estimula as crianças a fazerem os projetos delas. Eu acho que isso aí vai facilitando para quando eles estiverem adultos, eles possam fazer isso com mais naturalidade, sabendo os desafios que tem disso aí, mas sabendo também as recompensas que pode ter, que precisa planejar, precisa se esforçar. Então, assim, estimula também o empreendedorismo, estimula eles a ter as ideias deles, já tem, mas a buscar colocar em prática essas ideias aí, que eu acho que vai ser muito enriquecedor para quando crescerem, ter essas possibilidades também. Porque na verdade, ó, a Zilma até colocou, né? Empreender é o estilo de vida. Porque na verdade, assim, quando a gente fala empreender, né? É criar coisas, a gente ter essa capacidade de fazer acontecer. Então, se você consegue dar isso para uma criança, dar isso para um adulto, dar isso para qualquer pessoa, na verdade, mas a gente está falando do contexto de criança, se a gente consegue dar isso para uma criança, a gente
conquista ela. Então, ela vai querer transformar aquele negócio. É impressionante. Quando a gente sempre trabalha projetos com as crianças, porque elas criam as ideias delas e a gente está sempre estimulando. Então, às vezes é uma ideia que você olha assim, essa ideia tá meio furada, isso não vai funcionar. Mas o que é que a gente faz? A gente não chega e diz isso para ela. Isso iria desestimular ela a seguir adiante, a continuar desenvolvendo aquilo ali. Então, a gente faz com que ela perceba que ela pode dar alguns ajustes, algumas mudanças naquela ideia dela para ficar melhor. Então, ela vai partir da reflexão. O que a gente faz é estimular elas a refletirem para melhorar. Então, isso é o empreender, é o empreender de forma saudável. A gente está lidando com criança, a gente não pode simplesmente chegar e dizer, isso está péssimo. Isso a gente adulto leva muito na vida, tá? Quem for empreender ou quem for criar coisas aqui vai levar muito isso na vida. Então, a vida é muito dura. Com as crianças a gente precisa ser um pouco mais sutil. A gente não pode esconder que o não existe, mas a gente consegue ser mais sutil para que ela entenda o não de uma forma diferente. Ela vai entender que aquilo aquele não que a gente está dizendo ali é um não para fazer ela dar um passo além. Então, esse é um desafio que a gente tem enquanto educadores, fazer com cuidado para que não traumatize, né? Isso. Que a gente possa ajudar ela a dar um passo além. E, Guilherme, além desse não, que é muito importante, é também o erro, né? O erro é muito tratado na educação como algo extremamente negativo. Isso. Mas a gente erra muito na vida e às vezes a gente tira as principais lições da nossa vida no erro. Então, estimular o empreendedorismo nesse sentido também é estimular, como o Guilherme disse, a gente não vai dizer a ela que não, já não. Deixa ela experimentar, permite com que ela vá e mesmo que dê errado, vamos tirar agora as lições, seja para continuar e melhorar, seja para mudar, seja o que for, mas o erro é algo que é muito duro para a criança muitas vezes, né? E é de fato, mas se ele não trouxer, se ele for apenas punitivo, realmente não vai trazer proveito nenhum. Mas se ele for algo educativo, então por isso que é importante a gente trabalhar esse empreendedorismo, permitindo que eles arrisquem, né? Então aí o espírito empreendedor, de arriscar, de criar, de ser ousado, né? De ter coragem de fazer as coisas. Então, isso aí que a gente precisa também trabalhar com eles, também na educação financeira, como também toda para a vida. Só para fechar, uma última coisa que eu lembrei aqui é que assim, nem sempre a gente precisa trabalhar a educação financeira pensando em dinheiro, certo? Isso. Um exemplo que a gente faz lá na aba, a gente criou um game em que a gente usa esse game para fazer com que os alunos se motivem a executar mais os comportamentos que a gente gosta, que a gente, enquanto professor, quer que ele pratique em sala. Por exemplo, lá falar inglês durante as suas aulas. Então, a gente quer que ele pratique mais isso. É ser pontual, é fazer as tarefas de casa. Então, isso, quando ele faz esse tipo de coisa, ele começa a ganhar fichas. Simplesmente fichas. Que é um símbolo. Podia ser estrelinha, podia ser quadrados, podia ser uma moeda, podia ser dinheiro. Enfim, mas a gente dá fichas. E ele ganha essas fichas. E aí, na medida que ele vai juntando essas fichas, junto com a sala dele, junto com o grupo, eles podem trocar ficha, porque tem fichas coloridas, enfim, então é um gamezinho, então tem toda uma brincadeira aí, mas ele troca a ficha, algumas valem mais, algumas valem menos, eles puxam, enfim. Mas são simplesmente fichas que eles podem, no final, trocar por algum prêmio. E esse prêmio não precisa, de novo, ser alguma coisa que vocês vão gastar dinheiro para dar. Não precisa ser um celular, não precisa ser uma caneta, não precisa ser nada. Pode ser simplesmente, hoje é um dia que vocês vão poder assistir um filme, a gente vai botar um filminho aqui de 15 minutos que vocês vão escolher qual filme vai ser. Então, a gente vai ter 10 minutos de música dentro da sala. Eu vou botar músicas aqui que vocês escolham a música. Então, são coisas... Ou então eu vou trazer um lanchinho especial, a gente vai fazer um piquenique aqui no meio da sala. São coisas que podem não custar até nada, ou muito pouco, mas a gente consegue fazer com que eles se engajem e aí, obviamente, vão entender que eles precisam juntar, eles precisam acumular aquilo ali, juntar, vão receber quando eles tiverem um comportamento bem, eles vão receber aquela ficha, e aí vão juntar aquilo, vão compartilhar, negociar com os amigos para poder comprar um prêmio maior para a sala toda. Então, tudo isso faz parte de toda essa educação financeira aqui que a gente está falando, empreendedorismo, tudo isso. Então, essa é uma brincadeira que fica muito legal. E eles estão entendendo conceitos muito relevantes da educação financeira também. Então, só para a gente também não ficar com esse pensamento de que a gente tem que falar sempre de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, a educação financeira ela é muito ampla. A gente deu aqui alguns exemplos e aí esse foi um que eu lembrei e não queria deixar de comentar aqui com vocês.
Claro, ótimo. Então, usar o pessoal, professores, pais, falem sobre esse assunto, usem a criatividade, envolvam eles no dia a dia para criar atividades, jogos, brincadeiras, e coisas que eles possam participar disso aí. A gente está todo mundo no mesmo objetivo de educar, de dar um futuro melhor para eles, então a educação financeira vai ajudar bastante, como colocaram aí. É também saúde emocional, e tem outros comportamentos por trás que a gente precisa estar trabalhando, né? A gente, que foi a Adri, eu acho que falou já, tem uma limitação aí no próprio horário da live, né? A gente vai daqui a pouco já encerrar, né, Guilherme? Mas É, convidar todos vocês aí que estão aqui, agradecer por estarem com a gente, agradecer o pessoal da Bem-Estar, do professor, pro professor, que é muito importante estar trabalhando esse tema de fato aí com todos os educadores. E convidar quem quiser aí conhecer a Escola Acelera também é só clicar aí em cima, né, e ver o perfil da Acelera e seguir a gente. Vão ter muitos materiais aí que podem ajudar também todos os educadores, pais, professores e também os alunos, as crianças, tá? Então é isso, né, Guilherme? Agradecer ao pessoal, né? né? Obrigado aí, gente, por É, hoje. agradecer a todo mundo, agradecer, parabenizar aí novamente o pessoal da secretaria que está organizando esse trabalho lindo aí. É um momento muito importante, a gente está nesse momento distante, então é uma forma de a gente, educadores, estarmos mais próximos. Valeu, um momento excelente de fazer esse tipo de coisa. Vários temas e a gente espera manter contato. Vocês têm o nosso contato. Se quiserem, o pessoal da secretaria também tem o nosso contato. Podem procurar lá no perfil, como o Hugo falou. E a gente está sempre à disposição para conversar e continuar essa conversa quando e onde vocês quiserem. Certo? Isso. Tá bom, a Então, gente vai deixar salvo obrigado. assim. Quem por acaso chegou atrasado, né? Não perdeu o comecinho, a primeira parte, a gente vai deixar salvo aqui, né, Guilherme, no perfil da Isso. Bem-Estar. E aí pode assistir novamente o começo, tá? Mas agradecer, o pessoal participou bastante, foi muito bom. Todos vocês, a gente espera poder conhecer aí, mesmo que digitalmente, né? Por meio das nossas redes, conhecer todos vocês. E a gente continuar fomentando esse tema, trabalhando. E eu acho que vai ser de grande importância para a gente criar cidadãos mais preparados para o mundo, né? E a ter uma nação mais bem educada. Tá, gente? Então, obrigado aí a todos e boa noite, né? Boa noite para É todo isso mundo. aí. Estamos todos juntos nessa missão, né, Hugo? Boa noite Com aí para certeza. vocês. E vamos lá fazer esses alunos entenderem ainda mais disso aí. Um abraço. Passa. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.